Quando é que o Dino vai ser preso, hein, Macon? Depois de imagens apagadas do Ministério da Justiça, a pergunta que eu comecei o programa de hoje, quando o Flávio Dino vai ser preso. Bom dia, Macon. Bom dia, Pitoli. Bom dia, Olavinho. Obrigado. A gente lá no Pânico realmente foi uma experiência única, né? Eu acho que é o programa de maior audiência do Brasil hoje. Acho que é incomparável. Para você ter uma ideia, eu ganhei 17 mil seguidores com a participação no Pânico, uma coisa que realmente eu não imaginava. Eu até acompanhei alguns dos últimos dias, assim, o pessoal ganha em média 1.000, 2.000, 3.000 seguidores, eu ganhei 17 mil. Então eu acho que realmente foi uma boa participação. A gente mencionou, antes de responder a tua pergunta, a questão da funerária lá em Caxias. Exato. Que é um monopólio, e parece que andou, viu? Parece que agora vai. Então vejam só vocês como são as coisas, né? Às vezes o fiasco que a prefeitura tem que passar nacionalmente para tomar uma atitude, e às vezes a gente até suspeita que tenha muito mais coisa por trás do que só má vontade, né? Porque como gira muito dinheiro, a gente se pergunta se é só isso. Mas respondendo a tua pergunta, Pitoli, o que acontece? A oposição já se movimenta, tá? A gente está atrás do contrato das câmeras do Ministério da Justiça. Eu já encontrei as do Planalto, onde o contrato mínimo é de 1 ano que tem que ficar guardadas as imagens. Então a gente acredita que hoje, com a tecnologia, enfim, não seria apagado, e o contrato deve ser muito parecido. A gente está atrás desse contrato, em se caracterizando que houve destruição de provas. Bom, eu acho que, primeiro, fica claro que a nossa narrativa, ela era verdadeira, não era uma narrativa, mas era um fato, né, que foi algo planejado, algo muito bem arquitetado. Nós, lá no começo, falávamos só de omissão, mas hoje eu acho que já não é mais o caso, viu, Olavo e Pitoli? Eu acho que o caso já é deles terem planejado o que aconteceu, colocando infiltrados e sabendo, depois de 33 alertas da BIM, que isso iria acontecer. E eu já falei aqui por mais de uma vez que o sonho deles era que tivesse dado um tiro de um CAC lá para tirar as armas, né? Depois eles tentaram usar aquilo de argumento para censurar a rede social e criminalizar a oposição. Então fica muito mais claro. Eu acho que o próprio Alexandre de Moraes se vê numa situação complexa nesse momento, porque em ser a gente encontrando esses contratos e sabendo que as imagens não foram apagadas, elas não foram gravadas por cima, mas sim apagadas. Eu acho que o Alexandre de Moraes, a gente vai entrar, provavelmente, a oposição, a gente está ali no grupo discutindo a melhor forma de se fazer junto à PGR, pedindo a prisão do Dino, mas que eu quero ver a desculpa que vai ser dada para não prender o ministro. Porque eu tenho certeza que se qualquer um de nós, tu não pode pedir Pix aí, ou qualquer um de nós fizesse metade do que o Dino fez, nós já estaríamos em cana há muito tempo. Então, assim, agora vai ficar comprovado que, parte 1, a Elisiane Gama, que ontem, inclusive, o colega André Fernandes levou lá, que ela acomodou a irmã dela no ministério, né? Então vejam vocês quantos cargos e emendas será a Elisiane ganhou, além da irmã, para fazer esse papelão que ela está fazendo na CPMI. E agora eu acho que a CPMI, como eu mencionei semana passada, alertando o presidente que ele seria um pizzaiolo, né? Eu acho que agora está caracterizado. Só falta a gente descobrir se vai ser de 4 queijos, né? Portuguesa, como é que vai ser a pizza. Porque está claro que foram movimentos infiltrados, que o ministro da Justiça estava no ministério muito antes do que ele afirmou, que a Força Nacional, a gente já tem imagens com 240 homens, estava estacionada ao lado do Ministério da Justiça, ela não foi empregada, o ministro não usou o plano escudo, que em 25 minutos ele colocaria 4 linhas de defesa aos prédios dos 3 poderes. Enfim, Pitoli, está claro que foi algo pensado, e quem está preso no meu ponto de vista, está preso injustamente, e quem está solto deveria estar preso. Agora, eu fico pensando, Macon, do ponto de vista do ministro Alexandre de Moraes, que deve se incomodar com o que está acontecendo. Por quê? Se a CPMI faz um pedido ao Supremo, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, para tentar cumprir um rito que era desnecessário, diga-se de passagem, para que as imagens fossem liberadas, o ministro despacha dizendo, ok, as imagens podem ser solicitadas e entregues pelo Ministério da Justiça. Eu entendo que o Flávio Dino está enganando todo mundo. Porque era só ele dizer, antes disso tudo acontecer, turma, preciso ser honesto e sincero com vocês. Eu apaguei tudo, a empresa apagou tudo. Não sei o que aconteceu, mas eu não tenho mais isso. Quer dizer, ele submete membros da CPMI
para fazer um pedido que não era necessário. Para mim, completamente equivocado, haja vista a força e o poder que tem uma CPMI. Um ministro do Supremo dizendo, ok, pode, e agora vem dizer que foi apagada. Desculpa, esse cidadão está brincando com a cara de muita gente, Macon. E não cola, Pitoli, sabe por quê? Porque ele entregou, dias atrás, imagens de 2 câmeras do dia. Ou seja, a empresa que faz, né, o armazenamento e a coleta dessas imagens é a mesma. Ou seja, como é que ele tem de 2 câmeras e não tem das outras? Não faz o menor sentido. Tipo, a gente parece que está falando aqui de uma história que veio lá de um filme mexicano, assim, mal feito, com um enredo ruim. A gente precisa lembrar que quando... Bom, como a audiência se renova, a gente precisa fazer algumas lembranças, né? Primeiro, como tu falaste, não deveria nós nem precisar fazer muito esforço para ter acesso a essas imagens, mas olhem só como é que são as coisas. Normalmente a gente aprova em bloco, né, os pedidos, os requerimentos, e dentro desse bloco foi colocado as imagens do Ministério da Justiça. No dia que isso aconteceu, que a Elisiane se deu conta e o Randolfo Rodrigues se deram conta, eles tentaram reverter a aprovação e o presidente não aceitou. Bom, dali se começou uma briga jurídica para ver se o ministro entregaria ou não as imagens. Tivemos que ir ao ministro Alexandre de Moraes, onde ele autorizou, disse que não tinha nenhum problema, né, o que eu fico feliz ele ter autorizado. Aí passaram-se mais alguns dias, a CPMI não recebeu, a gente continuou pressionando até que ele entregou 2 câmeras, 2 traseiras lá que não mostram absolutamente nada. Ou seja, já derruba a tese que ele teria apagado as imagens 15 dias depois. E se ele entregou imagens do dia 8, independentemente da câmera que foi, mostra que ele tem as imagens, né? E aí se passaram mais alguns dias e nada de entrega, os parlamentares pressionando, porque a imprensa, a grande imprensa, em silêncio total. E agora, ontem veio essa notícia do R7, que teria sido apagado, então, as imagens. E aí, nós, como eu te falei, a gente está atrás dos contratos para mostrar que nenhum contrato da Esplanada apaga em 15 dias, que ele está mentindo. E aí ele está destruindo provas. Eu acho que o Olavo e o Emílio, que mais uma vez com uma gravata amarela nos presenteia aqui nessa manhã de quarta-feira, podem nos dizer se destruição de provas, né, obstrução da justiça, pode levar juridicamente Dino à cadeia. E aí, Olavo, Maurício Macon, na tua escuta, Olavo. Era a pergunta que eu ia fazer. Era exatamente a pergunta que eu ia fazer. Outros foram presos sob o argumento de que poderiam destruir provas. É evidente, vamos só avançar um pouquinho, Emílio, Marcon, só um pouquinho. Essas imagens poderiam prejudicar quem? Eu fiz esse comentário já e Marcon concordou comigo no sentido de que poderia demonstrar que o Flávio Dino chegou muito mais cedo ao Ministério. Flávio Dino estava dentro do Ministério. Essas imagens poderiam prejudicar única e exclusivamente Flávio Dino. Dentro de um padrão, amigo ouvinte, do homem médio, a justiça usa o padrão homem médio. Dentro do padrão homem médio, alguém ligaria, por exemplo, para a empresa, desculpa, eu acho até absurdo a gente comentar essa tese, mas precisamos. Alguém ligaria para a empresa de segurança e falar assim, ó, me manda as imagens. Não, manda só de 2 câmeras, não precisa enviar tudo. É um disparate, né? Isso é tentar subjugar, botar abaixo a nossa inteligência, a nossa capacidade de compreensão. Justifica sim a prisão, como foi colocado, justifica claramente, e outros já foram presos sob o argumento de poderem ocultar ou destruir provas. E no nosso caso concreto, segundo aí também também a CNN, as provas teriam sido destruídas. Macon, editada, cortada, adulterada ou apagada? No Brasil não tem outra opção, né? Porque era para ser entregue. O que a gente tem, Macon, dá para acreditar o Ministério da Justiça atrapalhando a Justiça? Dá para acreditar, sim, ainda mais quando o ministro é Flávio Dino e o governo é um governo de um condenado em 3 instâncias por corrupção.